Olá, amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma terça-feira que nós estamos aqui para adorarmos, glorificarmos o nome do Senhor, bendizermos o seu santo nome. Eu pergunto para você se você hoje já adorou ao Senhor, já glorificou, já agradeceu a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo, né? Como diz aquele hino. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Gratidão a Deus. Eu quero falar sobre gratidão. Mas eu quero ler um texto que se encontra lá em Números, no capítulo 11, e versículos, a partir do versículo 4. Olha só, escuta bem esse versículo. Sei que você já leu, mas pode ser que não lembre mais. Olha o que é que diz aqui. E o populacho, as pessoas que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Aí continua, o maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de obdélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Olha, o alimento. Eles iam lá e colhiam o alimento. Aleluia. Moíam em moinhos ou socavam em pilões. Depois cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Amados, eu fiquei meditando nesse versículo. Meu Deus, não é? Você chegava lá, colhia, depois passava no moinho, né? Eu fazia, né? Socava no pilão. E quando era noite que eles, né? Quando a noite chegava, que o orvalho descia com eles também o maná. Nós sabemos, todos nós sabemos da história do povo de Israel, da saída do povo de Israel do Egito. Sabemos que eles ficaram 400 anos presos no Egito, escravizados, sofrendo, porque escravo sofre, não é? Escravo não tem direito de sentar à mesa com o seu senhor. Escravo não tem direito, não tem hora para dormir, tem hora para acordar. Escravo não tem direitos, né? Quer dizer, a vida do apanha, então assim, a vida de escravo é terrível. E aí Deus decide, por amor à humanidade, por amor ao homem, né? Ele decide tirar o povo do Egito. Né? Todos conhecemos, chamou Moisés, Arão, e fez todo o planejamento para tirar o povo do Egito. E eles começaram a ver milagres, porque já começaram a ver o primeiro milagre, foi o fato de que as mortes, né? Morreram os primogênitos, morreram todos, e o povo do Egito não morreu, os animais, aliás, do povo de Israel, dos judeus, não morreram. E quando eles saíram a caminho da terra prometida, porque Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel. E aí eles começaram o primeiro milagre, que foi o mar se abrir. Né? Então eles passaram a pé seco, diz a palavra. Então no deserto diz a palavra de Deus que os sapatos dele não se estragavam, a roupa não se estragava. De noite tinha uma coluna de fogo para não fazer frio. De dia tinha uma nuvem para não ter calor, não ter sol, o sol não queimá-los. A água brotava a água da rocha. Eles, quando era noite, o maná descia e aquele povo mesmo assim murmurou.
E eu quero trazer essa passagem aqui para fazer uma comparação desse povo com uma mulher grata. Nós sabemos que esse povo não entrou, né? Deus disse, Deus prometeu, assim como Deus promete para mim e para você. Como é que nós estamos esperando o cumprimento da promessa? Estamos esperando assim, dizendo, faz tanto tempo que Deus prometeu, não vai mais acontecer, né, que a gente coloca tantos empecilhos, tantas dúvidas. Como é que nós estamos esperando o cumprimento da promessa? Será que estamos desesperados, tão desesperados, que temos que tomar decisões por conta própria, assim como eles fizeram? O que foi que aconteceu com esse povo? É isso que Deus quer nos chamar a atenção no dia de hoje. O que foi que aconteceu com esse povo que não esperou o cumprimento da promessa? Nenhum deles alcançaram a promessa. Porque a palavra de Deus, ela diz que só vai alcançar a promessa aquele que perseverar. Então, esse povo aqui, além deles não perseverar, eles não foram gratos. Eles reclamavam de tudo. Então, eu não sei se durante esse período da pandemia você está reclamando porque não está saindo de casa. Nesse período da pandemia você está reclamando porque não pode ir para o shopping, não pode ir para a praia, não pode ir para o cinema, não pode isso, não pode aquilo. Eu não sei o que você está reclamando. Eu não sei se você está reclamando porque faltou, não é? Está faltando dinheiro, porque não sei. Existe alguma reclamação? A pergunta é essa. Existe alguma reclamação? Existe alguma murmuração? Porque, amado e amada, se existe alguma murmuração, a palavra do Senhor hoje é: pare, reflita, reveja e agradeça. Agradeça ao Senhor. Amados, lá no livro 1 Samuel, nós sabemos a história, conhecemos a história de uma mulher que era estéril, Ana. Todo mundo conhece a história dessa mulher. Eu vou só fazer uma comparação do que significa gratidão, do resultado de uma pessoa grata. O que é que acontece na vida de uma pessoa grata? Essa mulher queria um filho, almejava um filho, sonhava ter um filho, como, né, a maioria das mulheres, só que ela não tinha, era estéril. E Deus concedeu esse desejo para ela. Então, o fato de Deus conceder esse desejo para Ana, para mim não é nada extraordinário, porque Deus é o dono da vida, ele abre madre, ele fecha madre, para Deus isso não é nada. Para Ana era difícil, ela orou, ela pediu e Deus ouviu a sua oração. Mas veja bem, amado, será que Deus não conhecia o coração daquela mulher? Será que Deus não sabia o que era que aquela mulher ia fazer? Porque eu acho lindo na história dessa mulher, lindo, que me emociona, que acha fantástico, não é nem o fato dela gerar, porque isso é um feito de Deus. Mas o que eu acho lindo é o que acontece aqui no capítulo 1, no versículo 26, que Ana diz: meu Senhor, quando ela volta para o profeta Eli, lembra aquele que achou que ela estava embriagada e disse: meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui, ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino, ela estava já com a bênção na mão. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Isso não é nada para Deus. Aí, olha só, a demonstração de gratidão, a demonstração de amor, ela faz: por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E eles ali adoraram ao Senhor, ou seja, o menino, a mãe e o profeta. Ei, eu sou mãe, eu fico pensando, né? Se eu pedisse um filho a Ana, ou a Deus, e Deus me desse um filho, eu ia dizer assim: pronto, Deus, agora o filho é teu. E literalmente tinha que entregar. O filho não ia morar com a mãe, porque a gente pode: eu consagro, Senhor, o meu filho a ti, mas o filho está dentro de casa. Não foi assim com Samuel. Samuel foi morar com o profeta, né, com o sacerdote ali, e ali Samuel se tornou profeta. Era um escolhido de Deus. Mas a melhor coisa, a parte mais importante nessa história de Ana é porque Ana, ela pediu um filho para Deus e Deus deu um filho a ela. Mas veja bem, quando Deus entregou a bênção, ela agradeceu. Ela agradeceu de uma forma mais sublime, mais espetacular que eu já vi, que foi dizer assim: Senhor, é teu, toma, é teu. E aí, pelo coração grato de Ana,
né, pela forma como ela agiu, Deus acrescentou mais 5 filhos a Ana. Então, existe uma diferença. É isso que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você hoje. Valdira, existe uma diferença, seja grata. Não é? Nós temos que fazer como o salmista disse no Salmo 100, lindo, né? Nós temos que... ele fala assim, bendize a minha alma no Salmo 104, né? Salmo 104 ele diz, bendiga minha alma, Senhor, meu Deus. E aí ele fala da grandiosidade, né, de Deus. Mas no 104, mas no versículo 100, no capítulo 100, aliás, o Salmo 100, no versículo 4, ele diz assim, entrem em suas portas. No 3 ele diz assim, saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Entre por suas portas com ações de graça. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. Você pode dizer comigo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! E de geração em geração a sua fidelidade. Entra geração, sai geração, vai entrando, passando, e a fidelidade do Senhor para comigo, para com a tua família, permanece para sempre. Mas existe uma senha, existe um requisito, existe algo que nós, como filhos de Deus, precisamos fazer. Ele diz assim, entrem por suas portas com ações de graça. Ou seja, entre na presença de Deus com ações de graça. Então, hoje, a palavra de Deus, né, para a minha vida e para você é, esqueça a murmuração. Largue a murmuração, lance fora a murmuração, não reclame mais. Se você está desempregado, se você está doente, se o marido foi embora, se o filho não quer ir para... Tantos problemas, o Senhor está dizendo, entre na presença do Senhor com ações de graça, dizendo, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado porque eu estou salvo. Muito obrigado, Senhor, porque um dia eu vou estar na tua presença face a face. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho promessa. Muito obrigado, Senhor, porque eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é que um dia eu vou estar na tua presença. O que me dá esperança é que tu és fiel e que tu cumpres, que tu não és o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu és Deus e tu és Deus de fidelidade, porque o salmista disse assim, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Louvem ao Senhor. Aleluia. Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A mensagem de hoje para mim e para você, que nós não sejamos como aquele povo de Israel que Deus tirou do cativeiro, mas eles infelizmente não receberam a promessa, apenas, né, daquela geração Josué e Caleb. Por quê? Porque creram, porque foram gratos, porque disseram assim, nós vamos possuir, subamos. Eles tinham um coração de gratidão. E sabe, as pessoas que não são gratas são aquelas pessoas que não querem ouvir você, aquelas pessoas que não querem ouvir um conselho, aquelas pessoas que acham que sabem de tudo. São pessoas ingratas, né? Vitor Hugo tem uma frase que diz assim, a ingratidão é dos infelizes. Ei, infelizes, eu não sou infeliz. Eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Porque o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Aleluia! A bondade do Senhor e a sua misericórdia me acompanham todos os dias da minha e da tua vida. Portanto, façamos como o salmista disse, entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos e louvor. Cantem, se alegrem, glorifiquem, porque Deus é Deus e é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A mensagem de hoje do Espírito Santo para mim e para você, o nome é esse, gratidão, gratidão. Aleluia. Muito obrigada, que o Senhor nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa, cheia de gratidão, coração grato para oferecer ao Senhor.
Louvado seja Deus. Amém? Muito obrigada, que Deus nos abençoe.